Eu sou Felipe Vieira, mais conhecido como Bem, Bem-vindo, Rafael Folk, ao meu canal, diretor de arte, motion designer, freelancer e catarinense, é isso? De Blumenau. Blumenense, como chama lá? Blumenauense. Como que é? Blumenauense. Blumenauense, acho que blumeniano. É. É legal, né? Você é motion designer, certo? Isso, Diretor de arte, trabalha com... tem um escritório de dia, isso. com mais 2 freelancers, que é o Guilherme Nau, que é o figura do motion, e o outro é o Guilherme Carsten. São dois Guilhermes. do Guilherme Carsten. Isso. Tem mais um outro amigo nosso que frequentemente visita, que também é Guilherme. Eita, tem que se chamar Gui Studio. Então, isso. O Folk vem da onde? O Folk é apelido. O sobrenome, sobrenome não é Folk? sobrenome. Ah, é tipo aquele cara lá, Gabi, Lima Duarte. O nome dele é Valdecir Stênio, sei lá. O teu Folk não é nome alemão? Não, é só apelido. Ah, então vou chamar meu de Felipe Fox. Sei lá. Bom, se você não gosta do trabalho do Rafa Folk, se liga na telinha aí. Bom, Rafa, você é de Blumenau, né? Sou de Blumenau. Como começou aí no mundo do motion design, motion graphics? Motion design foi meio por acaso, assim. Eu nunca pensei em trabalhar com vídeo, nunca pensei em trabalhar com a parte de publicidade e propaganda pra TV, essa parte de vídeo. Certo. Não vou dizer que tinha uma aversão, mas não tinha nenhuma simpatia quando eu era pequeno, embora eu gostasse muito de arte. Então, desde pequeno sempre gostei muito de desenhar, de toda essa parte artística, né? Fazia aula de teclado, fazia umas coisinhas, não. Fiz aula de pintura quando eu era pequeno também, depois... Aula de pintura? É legal, vale a pena. Aula de pintura, que diferente, velho. É. Caramba, E- professor mesmo te ensinou a pintar? Isso, né? Você tem referência clássica de pintura? Ah, não. Tipo Van Gogh? Não tanto, né? Eu gostava de Ah, pintar. Picasso, Não, eu tava no básico ali, né? Mas Salvador mais Dali, é? Não, eu gosto de algumas obras assim, mas curtia fazer, curtia pintar e desenhar, assim, sempre gostei, né? E aí nunca imaginei que poderia trabalhar com isso, achava bacana, achava legal fazer, mas era um hobby, assim, né? Então passou um tempo assim, a gente vai às vezes relaxando um pouco, né? Foi deixando meio de lado. E aí chegou a hora de escolher a faculdade, né? O que vamos fazer? PP. Daí PP, Fez, né? administração, não sei o que tal, não, vamos PP, né? Vamos lá. Aí comecei publicidade e propaganda, tinha um amigo que trabalhava em agência. Aí eu Lá em Blumen City. Lá no City tem bastante agência lá, tem mais agência que habitantes lá, então tem bastante gente. Então eu comecei lá na agência de publicidade e daí antes de começar eu apertei pro meu amigo, tu trabalha lá, né, tem vaga e tal. Aí eu fui pra começar e ele falou, tem uma vaga, só que é gratuita, né? O cara não tem como te pagar. Ah, vaga gratuita. Então eu pensei e tal, conversei com a galera lá de casa, meu pai, minha mãe. Vou ali, mas não vou ganhar nada. Não. O que você acha? Quase isso. Aí a gente conversou e o resumo que a gente chegou foi, se eu tiver que pagar um curso, eu vou ter que pagar pra fazer o curso. Boa. Eu vou estar aprendendo pra estar de graça. Então, vamos lá, né? Já que o intuito era aprender, Olha que legal, ele começou de graça. comecei de graça, né? Então eu ganhava o almoço na época. E Almocinho? eu comecei, acho que, ganhava almoço, já ganhava almoço, daí era, sei lá, 200 pila o almoço, né? Aí eu... 200 pila no almoço? Um almoço, não, um mês, né? Ah, porra! O cara comendo fogo de chão todo dia. Ah, tá. Não tanto. E aí passou um tempinho, aí ele resolveu me começar a pagar um pouco, e aí eu ganhava R$200 de salário e era 220 o almoço. Ganhava R$200 de salário e 220 de almoço. Ah, Então eu ia boa. pra casa almoçar, voltava pra juntar a Ganhar grana mais e almoço do duplicar que- o salário. Boa, boa, boa. Então foi lá onde eu aprendi muita coisa da parte de
de arte, eu não fiquei tanto tempo lá, né? Tanto que eu saí, fiquei na agência, saí, voltei. Conheceu o After lá? O After Não, Effects? foi Só Photoshop. Photoshop e Illustrator. Achava que sabia uma coisa de Corel, primeiros dias, não, Illustrator era... Então que legal que você começou já pela arte, né? Não pelo timing, pela animação. É, eu comecei pela arte mesmo. Aí fiquei ali na área e tal, daí depois acabou fechando a empresa onde eu tava. Então aí eu fui trabalhar numa cidade vizinha. Qual o nome? Timbó. Timbó. Perto de Beijo Manaus, pra Timbó. E pegava uma hora de busão pra lá, trabalhava lá, depois voltava, fazia a faculdade de noite, né? Então, Vida dura. É. Vida de mocho. Só que eu não curtia muito trabalhar lá, assim, não tava fazendo muito a praia que eu queria. E nesse tempo, tá bom, vamos lá, né? Tem que pagar as contas, vamos ficar lá, né? Aprendendo e continuando a estudar. E aí teve uma chefe minha que ela tava namorando com um rapaz que ele sabia Blender. E até então eu nunca conheci alguém que tinha trabalhado com 3D, não fazia ideia, era um negócio de outro mundo pra mim. Sim. E quando eu vi os negócios, eu, cara, que coisa massa esse negócio chamado 3D. Blender. Irado. Aí eu, beleza, fui lá, baixei o Blender, o computador mal rodava, aquele negócio me assustou. Eu pensei, cara, tá bom, vamos ver como é que vai ser, né? Boa. Aí ele ia vir fazer um curso pra gente lá na agência. Acabou que ela terminou o relacionamento, acabou o Blender, acabou tudo. E ficou por isso mesmo. A mulher largou o namorado e acabou com os estudos. Acabou com os estudos Caramba, de todo mundo da agência que queria aprender. Todo mundo da agência? Olha isso, cara, também a só galera- na rabiola, hein? A agência não era tão grande também, né? Então todo mundo era uns 5, 6 ali, né? O primeiro contato do cara com 3D foi através do namorado da chefe. Que eu nunca conheci, que eu só vi os trabalhos dele. Ah, é? Você não sabia o portfólio dele? E aí eu tava na faculdade, que é legal pela questão do networking e tudo mais, então nesse sentido foi muito bom. E eu tava lá e eu conheci o meu futuro chefe lá, né, na faculdade. Qual o nome dele? O Lois da Café. Lois da Café Filmes. Isso, da Café. Que é sócio do Jack, que já saiu aqui do canal. Aí eu falei, ó, tô querendo conhecer a parte 3D e tudo mais. Ele falou, não, a gente faz umas coisas de 3D lá. Lá na Café. Lá na Café. Aí fiz uma entrevista lá com o Jack, era lá na casa dele O ainda. Jack é no gente começo. boa demais, velho. Gente boa. Aí fiz uma entrevista, ele mostrou umas coisas no cinema lá, fez uns cloth aí em cima. Cinema 4D. Encheu meu olho, eu pensei, cara, que coisa massa. Vi o íconezinho do CS na área de trabalho, eu pensei, esse cara é gente boa, esse cara é... Counter Strike, Cinema 4D, After Effects. Isso, juntei tudo. Aí eles curtiram, eu, né, me contrataram e aí comecei a trabalhar lá. Quanto? Não pode falar? Era pouco. Mais de 200 reais, né? É, Mais de 200 reais, sim, então não, tá bom. E aí comecei a trabalhar e eu nunca tinha tido contato nenhum com a parte de motion, como eu falei, essa parte de vídeo era um negócio meio estranho pra mim, eu tinha quase que um trauma quando era pequeno, Por quê? que quando era pequeno, tinha o meu irmão mais velho, que ainda continua sendo mais velho que Ainda eu, bem, né? Qual é o nome A dele? gente não passa, Felipe? Felipe Folk. Não, porque é só apelido. Ah, você me pegou, velho. Aí quando a gente fazia férias de família, saía pra gravar, daí meu pai filmava e tal, e passava a câmera pra minha mãe e pro meu irmão. E quando eu pegava, não, Rafael, não filma que tu treme muito. Né? Então, Você é tá parado? Não, era pequenininho, né, cara? Ah, Sei lá, normal. 3, 4 anos. E eu cresci no filma mudei, assim, né, hoje. Hoje isso é normal. O quê? Você não está parado hoje em dia. Não. Não treme também? Acho que não. Então, aí na minha cabeça eu não servia pra nada da área de vídeo, né? Porque não é pra mexer com esses negócios, né? Então, Um trauma. é um trauma que eu só fui descobrir depois, né? Que era isso. Mas enfim, comecei a mexer, curti a área de vídeo, fui me apaixonando por aquilo ali, fui mexendo com After Effects. O Jack foi o meu tutor ali, me Foi seu ensinava... mentor. o Andrew mentor, Jack. Andrew Jack. E ele me ensinava tudo, eu dava os caminhos, assim, eu ia perguntando, ia fuçando, e dali Andrew Kramer e Grace Dali, Taylor. Andrew Kramer, todo mundo, né? Todos os canais de motion que tinha pra aprender lá, ficava fuçando e bota fazer janela de oferta, e bota fazer alguma coisa. E foi indo, essa minha escola foi ali. Eu, antes disso, nunca tinha tido contato com a After. Quanto tempo você ficou na Café Filmes? Fiquei 5 anos. 5 anos, olha aí, parabéns ao Jack e a você. Esse. E Blumenau. Então eu fiquei 5 anos lá, foi de 2010 a 2015. Foi um tempo muito massa que eu Faz aprendi. pouco tempo então, hein? Faz pouco tempo. Pouco tempo. Pouco tempo. Trabalhei lá e foi muito massa. Aprendi muita coisa lá. E quando trabalhava lá já fazia parte de motion, e quando apareciam umas coisas de direção de arte, como eu gostava e eles confiavam parcialmente em mim nessa parte, né? Eles foram aos poucos passando e eu fui fazendo também a direção de arte, fui sempre gostando. Dava umas tapeadas quando o VT tava meio mal feito, né? Então sempre tem alguma coisa que o diretor de arte da agência pegou o storyboard, fez meio
Nas coxas. Meio nas coxas, meio na carreira lá, e botou uma sombrinha que tava feia, daí tu, não, a sombra não é assim, né? Assim assada. Você tinha esse olho já, esse olho clínico. Tinha um pouco, e um pouco fui aprendendo também com o pessoal lá, assim, fui refinando, né? Porque a gente vai sempre aprendendo, né? Verdade. Quando acha que sabe alguma coisa, tu depara com alguém que sabe mais e tu não sei nada. Então fui aprendendo, fui desenvolvendo lá. E essa paixão aí foi caminhando as duas coisas, né? E aí depois de 2006, aí eu saí de lá, fui pra concorrência. Café! Não, mas foi na Tomou boa. um chapéu, hein? Não, mas eu falei com eles, conversei, foi na boa, assim, foi Vou bem... pagar mais. Também. Eu já tava pensando em virar freela, né, quando eu tava na café, mas eu pensei, não, ainda não é o momento, né, já tava pensando nisso, mas ainda não era o momento. Aí eu saí pra lá e pensei, se eu curtir trabalhar lá, eu fico lá. Mas se por acaso der errado, pelo menos eu tô ganhando mais, então vai ser digamos assim, não, vai ser diferente algumas coisas, mas vai me ajudar, né, profissionalmente. E foi um tempo bacana também trabalhar lá, aprendi muita coisa. Qual o nome dessa empresa aí? Estúdio 20. Estúdio 20, também de Blumenau. Também de Blumenau. Lá tem produtora pra caramba, hein, velho? Não tem tanta, mas tem algumas. As que você tem, você já rodou lá. Não, acho que o Adriano já rodou lá. Adriano Doral, você é amigo do Aí Dicas? Isso. Do Jack da Café Filmes. Jack, né? do Nau também. Do Guilherme Nau, Felipe Campeiro. Toda a galera. Todo mundo lá do Sul. Isso, então trabalhei com o Adriano lá na Café. A gente ficou 1 ano fazendo o VT da Salver, que agora já é Ricardo Eletro. Varejo? Ah, Ricardo Eletro! Varejo Survivor Kit, que a gente aprendeu lá. Você manja do varejo? Manja, agora faz tempinho que eu não faço mais, mas... Mas você já pegou o trauma de fazer varejo? Já peguei o trauma. O trauma, mas ao mesmo tempo é muito bom, porque tu tem que resolver coisa em pouco tempo, tu tem que aprender técnica nova, aprende que tu tem que deixar coisa em quarter, deixar coisa renderizada embaixo. Coisa em quarter, olha que legal. Enquanto o cliente não responde, tu já vai otimizando alguma coisa. Explica por que você faz vídeo em quarter pra galera aí. Porque a gente não tem o PC da NASA, não roda tudo em full. Né? Então tem momentos que tu não precisa. Às vezes a gente quer botar em full pra ver como é que tá ficando a animação. Não, tu bota em full, vê como é que ficou o style frame lá na tela, ficou bonito. Legal, agora eu quero ver a animação. Cara, bota em quarter, só quer ver como é que tá se mexendo. O quarter é 4 vezes menos resolução e qualidade, né? Isso. E a máquina roda fluido. Isso, ela roda bem mais fluido e naquele momento tu não precisa ver que tá bonito. Cara, é horrível animar em quarter, velho. Mas... Porque você é diretor de arte. Você gosta de coisa bonita. Isso. Aí você fica trabalhando com aquela coisa feia. Feia. É feio, né? Mas tem vezes que não vai rodar em full, né? Não, quase sempre não roda em full. Então... Quase sempre. O My Half também é legal, dica, né? Bota a resolução Half, qualidade Half, que vai ficar bonito. Half já é metade, né? Mas tu vai botar a janelinha em Half, né? Não bota ela grandona, bota a qualidade Half e vai ficar bom também. Bota a qualidade em Half e diminui a visualização em 50%. Isso, daí Half com Half é como se tivesse 100%, só que menorzinho. Boa, moleque. Boa. Fica a dica. Né? Então, onde é que nós estávamos? Você tava na Estúdio 20, né? Isso, tava no Estúdio 20. Trabalhei lá 1 ano, foi bacana também trabalhar lá, trabalhei com um pessoal bacana lá, o Lucas Duarte também, que falta se decidir na vida o que quer, mas é um cara muito gente boa, gosto muito dele. Nunca chegou aí pra Floripa trabalhar lá? Se eu fui? Floripa? Não fui. Não, porque Floripa é a capital do seu estado, né? De Santa Catarina. E teoricamente as capitais demandam a maior parte do job, né? Isso, ou não, lá não é assim. É que alguns trabalhos a gente já fazia pra Floripa. A Café fazia bastante pra Floripa, Estúdio 20 fazia bastante pra lá, então como eu gosto muito de Blumenau, eu acabava ficando lá, né? Oktoberfest, né? Quem é bobo? Quem é bobo? Lá é o Oktoberfest lá. Muito frio lá? Tem muito frio e muito calor. No inverno da semana frio e então no lá verão lá tem que ter ar-condicionado também. Vai trabalhar com as maquininhas. Não é luxo. Não é luxo. Eita. Boa, velho. E aí depois você da Estúdio 20? Daí eu tava no Estúdio 20, já tava pensando em virar freela, tava com vontade de virar freela, eram por alguns motivos. A parte salarial contribuía, mas não era só isso. Se fosse só isso, eu não teria ido para o lado freela. Mas qualidade de vida, que eu queria um outro estilo de vida, que eu queria trabalhar mais perto de casa. Academia, suquinho. O mundo glamour, né? O mundo glamour, né? A Ferrari. A Ferrari ainda não tem. Vou ter que ser um outro estágio aí da vida. Tá, mas... Então era a qualidade de vida, que eu queria trabalhar mais perto de casa, queria ter um pouco mais tempo com a minha família, e pensando mais pra frente também era o que eu tava almejando assim pra essas coisas. Ter um pouco mais de liberdade no horário, assim, poder, hoje à tarde eu vou fazer outra coisa e amanhã eu resolvo isso, tudo dentro Você não queria um chefe? Você não queria um chefe nas suas costas? Não, eu até acho legal ter o chefe, porque é bem cômodo, tu só recebe as coisas, tu não tem... Olha que visão legal! Tu não tem... tá ali sentado... Tem gente que não tem essa visão de que, quando você é funcionário, toda a bucha
todo o trampo fica com o chefe, com a produtora. E o funcionário às vezes não tem essa noção. Ele já pega tudo pronto. Já pega pronto. Quando ele vira dono, aí ele sabe, puta, eu era feliz e não sabia. Isso. Tu trabalha de freela, tá sem job, tá, tu tá feliz porque tu pode fazer um projeto pessoal, tu pode estudar, mas quando tu tá de funcionário, imagina, tu pode tá ganhando aprendendo. O que é melhor que isso? É né? muito valioso, Então, cara. é muito Parabéns por essa visão aí, aprimorada. Tem suas vantagens, suas desvantagens, né? E uma coisa que eu aprendi lendo aquele o Freelancer Manifesto, ainda tô lendo, né? Do Joey, do do School of Motion. Isso, School of Motion, aí eu fiz um jabá pra eles já. É que realmente não tem como tu ter tudo na vida. Se tu quiser ser freelancer, tu vai ter algumas coisas. Se tu quiser trabalhar como funcionário, tu vai ter outras. Se tiver um estúdio, tu vai ter outras. Então vai conseguir sair a hora que tu quiser, ganhando, tendo férias, 13º, sem nenhuma incomodação e não vai ter. Tem que escolher alguma. Não existe isso, né? É que eu saiba não. Se alguém souber, me fala. Então, seria bom saber. Aí você escolheu uma dessas aí. Daí eu escolhi aquilo que mais se adaptava pro que eu queria, né? Que no caso era ser freelancer. E daí era qualidade de vida, parte financeira e a liberdade de conseguir criar coisas que eu gostava, que era o que no último empresa que eu tava não tinha tanto, né? Só varejo. Varejo, trocar lettering, coisa pequena assim que eu via e eu pensava, pai, eu tenho capacidade de fazer mais, não é ser prepotente dizer, não, eu sou o melhor do mundo, eu não vou fazer isso aqui. Fazia, tava lá, né, tava me pagando pra fazer, eu vou fazer. Claro. Fazer bem feito e resolver as buchas que aparecem. Mas eu queria, fazer algumas coisas diferentes, tipo, alguma coisa um pouco mais voltada ao estilo que eu queria. Então foi combando tudo isso, juntou com um amigo meu que ele queria também achar alguém pra rachar uma sala. Nomes. É o Guilherme Karsten lá que tá lá. Guilherme lá. Karsten, é isso? Guilherme Karsten. Karsten. É isso aí. Karsten. Isso. Então a gente já se conhecia já desde pequeno e tal. E aí a gente foi procurando uma sala tal pra alugar. E é uma dica muito boa, assim, quem tá pensando em virar fila, não sai na louca, assim, alugando uma sala. Que nem você fez? Não, eu fiz junto com ele já, né? Ah, tá. Mas digo, não sai sozinho alugando uma sala, porque é um custo muito grande. Sala, ar-condicionado, luz, tem tudo que tá ali dentro, né? Internet. Não aluga uma sala de cara. Só de cama é essa. Não, pode alugar, mas racha com alguém que você gosta, que seja da mesma área que você, né? Que vai agregar. Um colaborador. Isso, claro, daí isso é de perfil, né? Eu gosto de trabalhar com mais gente perto. Tem gente que gosta de trabalhar em casa, no quartinho, sentado ali, né? Pra essa pessoa alugar não vai fazer sentido nenhum, né? Sim. Então, a gente alugou, ficou bem viável, assim, pros dois. Quanto aluguel lá em Blumenau? Uma salinha? Cara, de 600 a 1000, assim. Tranquilo. Então é tranquilo. Rachou meio a meio. Daí internet, luz, água, tudo, racha tudo igual. Então pensa, a luz já vai ser usada praticamente igual. O ar-condicionado Ele é também. motion também? Não, ele trabalha ilustrando livro infantil. Então não é teu concorrente. Não é meu concorrente. Ah, bom. Mas ele manja da parte de arte, então ele dá pitaco nos meus trabalhos, eu dou pitaco nos dele e Ele soma. Isso é soma. Aí depois a gente adicionou o Nau na jogada, ele tava... Que é seu concorrente. Eu trabalho do lado do meu concorrente. Concorrente, hein? Só que é o que a gente tava até batendo no papo antes, que é... Tu pode ter a visão do teu concorrente, eu vou ferrar ele hoje pra ele me ferrar amanhã, ou eu posso ajudar ele hoje e ele vai me ajudar amanhã. Que é o que acontece com o Nau. Às vezes ele tá cheio de trabalho e ele me passa. Às vezes eu tô cheio de trabalho e passo pra ele. Se um boicotasse o outro, ficava os dois sem trabalho e quem ganhava era alguém de fora. Viu? Então a gente se ajuda e é muito bom, é muito legal. Dá pitaco no trabalho do outro, fica auxiliando, ajudando, é muito massa. É massa, né? Estão em 3 hoje em dia, então lá. Estamos em 3 lá. Certo. Tem lugar pra mais um, se a gente quiser. Aí virou freelancer e a pergunta, e os clientes? Da onde veio? Cara, fui trabalhando, Deus mandando, manda bala. Deus mandando? Não. Não, eu fui mandando. Não, eu Quero fiz saber, a minha quero parte saber. de trabalhar, né? Mas como que você capta cliente hoje em dia, assim? Cara, Como foi o começo? Porque é uma dúvida que as pessoas têm de sair. De onde já vem os clientes? Do céu não vem. aham. Tem que fazer alguma coisa pra... Não, a gente tem a nossa parte de fazer, de trabalhar duro, né? De Mas você divulgar. divulgou, Então, amigo. quando eu comecei, outro ponto interessante que era, quando eu comecei eu tava morando com meus pais e eu não tava nem namorando, nem noivo, nem casado. Então foi mais fácil pra eu sair, porque se tudo desse errado, Papai, me beleza, ajuda. posso voltar, não tem tanto problema, né? Tava morando com eles, tentava usar o meu salário de forma sábia, né? Tentando guardar um pouquinho pra Jogando não- fliperama e gastando com roupa de surf. não sair na louca assim, vou montar o estúdio, trabalhar por conta sem ter nenhuma grana, né? Então foi em casa no tinha um- começo, não foi lugar de cara a salinha. Não, eu aluguei de cara essa linha, mas eu tinha guardado uma grana porque eu tava morando com os Ah, pais. você planejou. Eu já tava planejando esses, sei lá, 2, 3 anos ali, então... Fez o foi- portfólio online? Fez? Tinha o portfólio, tinha o Rio, o Vimeo, né? O Dribble veio depois. Dribble. Mas uma coisa que deu muita mão foi conhecer pessoas que eram do Motion. Então eles foram ajudando
a botar o tijolinho no Ah, caminho é? ali. Ó, então network, talvez seja a dica aqui. Sim, o Now me colocou no grupo do WhatsApp lá do Gundrop lá. Gundrop, nós Isso, fazemos é. parte do Gundrop lá. Isso. Ele me colocou lá no grupo, conheci muita gente que eu não fazia nem ideia que trabalhava nessa área. Nós conhecemos lá. Nos conhecemos lá. Prazer, Felipe. Eu sou o Rafael. Então, muita coisa veio de lá, né? A demanda, às vezes o Now ia passando algumas coisas, fui botando meu portfólio, depois criei o Dribble. Você trabalhou com o meu sócio, Manuel Neto, Trabalhei com o Neto, já fiz uns trabalhos com ele, fiz com o Feitosa. por causa do grupo do WhatsApp. Samuel Félix, tudo por causa do grupo do Samuel WhatsApp. Félix também que tá aqui, Talk Base dele. Talk Base, ele também. Então, a galera foi de lá. Então, assim, tu tem que estar em algum lugar, né? Não vai ser a moça da padaria que vai te passar job de motion, né? Provavelmente não. A não ser que ele Sou tenha eu. uma demanda, Uhum. né? Vai ser um cliente final que pode chegar nele. Mas da parte, assim, do mundo audiovisual, do motion, provavelmente vai vir da galera que já é... Então fazer parte de um grupo é essencial. Eu acho de um muito grupo bom. de. Não um grupo de clientes, não existe grupo. Imagina um grupo de clientes, velho. vai ser bom. Entrei no zap do grupo dos clientes. Hoje eu vou fazer job pra Microsoft, eu vou fazer. Seria irado. É bom, assim, um grupo premium. Grupo Premium, tem os grupos lá. Não precisa ser um grupo do WhatsApp, precisa ser um grupo do Face, daqui a anos, sei lá, que coisa vai vir. O grupo Vida de Motion. Grupo Vida de Motion aí, ó. Compre o curso, jabá. Não. Né? Então, então você tem que estar em algum lugar que tenha gente que é da mesma área que você, porque daí tu vai colocando e é engraçado. Eu vou de vez em quando coloco coisa do Dribble, coloco postagem no Instagram e volta e meia alguém diz, eu curto teu trabalho, eu sigo, eu já gostava, e eu penso, cara, quem? Aonde? Porque a gente posta, tem os likes lá, tu vê, mas tu não sabe quem tá vendo. É. Tu não sabe se o cara curtiu e vazou, se ele gravou teu nome, se ele não Deu like e gravou. sai fora. Se foi um robozinho que curtiu lá e quem é que foi, né? Mas vai botando, vai botando, bota o trabalho que tu fez, pede feedback, não seja orgulhoso, diz que, tô fazendo esse trabalho aqui, né? O que vocês acham, dependendo do sigilo do cliente, né? Mas vai interagindo com o pessoal, vai ajudando, seja humilde com os outros, porque rola aquela, às vezes, vontade assim, né? Vou ajudar o outro pra me promover, né? Sim. Eu vou Usar botar a forma aqui, de escada, né? Usar você de escada. usar o outro de escadinha pra mostrar o meu trabalho, né? Mas tente realmente ajudar o outro. O cara tá precisando de uma ajuda, ajuda ele. Tipo, não ganhei nada em troca. E ajudou alguém pelo menos, né? Então, foi essencial, assim, a parte Tem 3 anos de freelancer, né? Você falou aqui. Não, tenho 2. Um ano e meio. Um ano e meio. Mudou o que, assim, do começo? Você tá em dia só Blumenau no começo. Entendi Blumenau. Uma coisa que foi importante também, que eu saí do meu último trabalho e aí eu tinha feito uma parceria com o meu chefe para que ele me passasse alguns trabalhos, né? Então eu fiz uma tabela de valores diferenciado para quando ele me passasse. Então os 2, 3 primeiros meses quem me sustentaram foram eles. Então faça a parceria com seu chefe. Fala, vou virar freela. Isso. Paga aí nós. Daí ele ia passando os trabalhos, tinha uma tabela, DT Varejo, mais ou menos tanto. Daí eu orçava em cima da Mas tabela. você não curtia esse trabalho? Você não curtia? Eu não curtia muito, mas era o que eu já tava fazendo lá. Então, em última hipótese, eu continuei fazendo o que eu tava fazendo, né? Você fez ali os 3 meses de urgência. Isso, fui fazendo ali e nesse meio tempo foi pingando uma coisa, foi pingando outra, foi outra. Daí eu fiz um trabalho que chamou outro, né? Mas não era mais pra Blumenau essa galera. Ainda era no começo. Variava, tinha de Blumenau, tinha gente de fora, daí, primeiro trabalho pra São Paulo, legal, né? Primeiro pra São Paulo. Daí foi indo, daí o legal é que quando tu tá em um grupo, qualquer grupo que seja, é que as pessoas vão indicando um ao outro. Então, se tu me indicar um cliente, é um cliente gente boa, porque tu não ia indicar uma bucha. Eu indiquei um job pro Nau. O Guilherme Nau, ele fez lá, uma vinheta pra um cara do Rio de Janeiro. Ou seja, você começa a perder os laços dos estados, né? As barreiras não existem mais, né? Isso, não tem. Na nossa área é bom que tu pode trabalhar de qualquer lugar, como se tivesse, sei lá, do outro lado da porta e eu não tô vendo o cara. Sim. Mas ele tá do outro lado do mundo. Faça parte do grupo, gente. Faça parte do grupo e deixe bem claro o que você faz pra comunidade, né? Isso. Tem lá o Lané que faz 3D, Feitosa faz character, aí tem o cara do 2D lá, do André Dias que faz o frame a frame. Sim, frame a frame. E em grupos assim tu vai ficar sendo conhecido como alguém que faz alguma coisa. As pessoas têm que gravar que tu faz alguma coisa. Se for fazer tudo também? Às vezes, porque pensar alguém que vai fazer character, vai animar. Vou chamar o Feitosa ou fulano. Alguém de Elementos 3D. Elementos 3D. Por Só quê? Porque eu já deixei lá claro. Isso. Direção de arte com motion. Vai chamar né? Então você vai ficar conhecido por alguma coisa, né? Então ninguém vai saber todos os aspectos de todo mundo num grupo com 50, 100, 200 negros, né? Tu não conhece todo mundo. Teve o Animotion, eu não conhecia. Tinha 80%. diretor de estúdio lá, o Ariel veio aqui e falou que tinha diretor de estúdio
e eu não consegui ver quem que era. Uhum. Mas tinha gente lá que levou 5 funcionários, velho. É. Então o cara era um ricão ali no meio, nós não sabia. Isso, tava ali no meio Da- da de galera, nós, dos de nós. mortais, e a gente não sabia. Né? Então esteja lá e a galera vai te conhecer por alguma coisa, e uma hora vão te chamar. Como você se vende? Eu me vendo como diretor de arte que faz motion. Você Ou não vende motion como- que faz diretor de arte. Você é híbrido? Eu gosto dos dois. Você anima mais ou dirige a ilustração ou a arte melhor? O que você considera? Ou é pau a pau? Eu acho que é pau a pau, não porque eu seja estrela ou qualquer coisa assim, mas é porque eu gosto dos dois. Então quando eu tô fazendo muito direção de arte, bate a saudade de fazer motion. Quando eu tô no mês fazendo muito motion, deu vontade de fazer uma direção de arte, né? É. Então eu já tentei separar as duas coisas, tentar, não, eu vou só por esse caminho aqui. Mas não dá, eu Até gosto porque muito, o gosto motion dos designer seria a evolução do diretor de arte, né? Do design gráfico, né? dois. É uma vertente assim, né? É uma vertente. É. Porque nasceu no brand, né? Nasceu o motion designer no branding de televisão. Ele começou a ser animado. Hoje em dia não vou definir motion design aqui, é impossível definir isso. Não sei nem se como... Mas eu sei que ele veio de um brand, de uma marca Aham. que necessitou de uma animação. Aham. E quem nasce com a veia de direção de arte como você nasceu, eu acho tem mais vantagem na animação. Uhum. Tem editor de vídeo que vira animador. Sim. Ele não vem da arte, ele vem do timing só. Isso. Aí ele faz o quê? Um monte de coisa animada, feia. Ou ele dá a sorte de pegar uma dupla boa que o cara fez uma arte boa. Dupla boa, explica aí. Aí, uma dupla boa é se tu só anima e anima um negócio feio, vai ficar bem animado. Mas tem que ser bonito com os olhos ver também. É uma Né? mistura. Tem que ser... Alguma coisa ele tá animando, ele é o motion designer, ele tá animando algum design que alguém fez. Seja ele fez, ou veio do cliente, alguém fez. A dupla boa seria um bom designer e um bom animador. E um bom animador, né? Ou a pessoa, sei lá, o Ariel Costa da vida fez uma boa direção de arte e vai animar a direção de arte que ele fez, né? Então, eu ainda prefiro que a arte esteja boa e a animação nem tanto do que o contrário. Boa. Porque eu já vi algumas animações bem feitas e tu olha pra arte, só faltou a arte pra melhorar. Na publicidade, a dupla de criação era feita entre o redator Isso, e o criativo. isso. Você tinha o cara que fazia o texto, tipo o Arthur Oliveira fazia o texto, Aham. e um puta diretor de arte pra fazer a arte. É. Na dupla de criação do motion, não falta também o redator pra... Tem o roteirista que já fez, né? Fez o roteiro, né? E aí depois chegou a direção de arte e alguém vai animar. Então é um passo a mais, né? Mas o diretor de arte tem, talvez, a liberdade de mudar o roteiro pra arte dele encaixar. Já aconteceu isso com Sim. você ou não? Quando tu tá na parte do processo que tu consegue mudar, é legal, né? Sugiro que o roteiro seja assim, né? O que às vezes rola é tu mudar a parte do roteiro que diz relação ao vídeo. A parte da locução é difícil, né? Porque às vezes já vê a locução Ah, sim, não. né? Sim. Mas a parte tipo assim, e o legal também é quem trabalha com a parte de motion, tu às vezes falar com o cara que é o da agência, o cara que criou, trocar uma ideia com ele. Não senta com o job na mesa que alguém te passou e sai animando e fazendo. Porque às vezes o cara fez e ele quer explicar o que ele quis fazer. E daí tu que tá lendo ali o roteiro, tu tá lendo a tua interpretação do que o cara escreveu. Né? Só que às vezes ele tem uma outra ideia para aquilo. Sim. Aí tu fica 4 dias fazendo Ouve o ele, job. né? Às vezes fica 4 dias fazendo o job pra depois chegar no resultado que não, era mais porrada o vídeo. Era uma informação de 10 segundos que tu podia ter pego o cara e tu perdeu 4 dias fazendo negócio. Caraca, o Rafa, você é diretor de arte, né? Você trabalhou com direção de arte antes da animação. Sabemos que na direção de arte tradicional fazemos uma informação ser lida em apenas um plano. Isso. No motion você tem que ler a informação, absorver ela em etapas. Isso. Dirigir arte para um impresso de agência, dirigir arte para motion, nós sabemos que tem diferença, né? E agora vamos falar um pouco sobre o style frame ou o storyboard. Isso. Você é diretor de arte, você tem que fazer então às vezes várias telas Isso. para contar um vídeo, Isso. não é? E aí que eu falo dessa questão da redação. O roteiro vem, o cara pensa de uma forma. Aí você vai ter que dar a arte Isso. frame a frame pra aquele cara. E aí você tem apenas a imagem inicial e a imagem final. Como você cria esse miolo do storyboard? Então, rola às vezes de fazer um mood board, que é várias referências que tu coloca que sejam dentro do mesmo universo, assim, pra tu criar a Você ideia. cria um mood board. Às vezes aquele mood board é mais pra mim, né, assim, pra... Explica mood board pro pessoal que não sabe. Então, tu pega várias referências que representem aquilo que tu quer, né, então que passem aquele feeling do que tu quer mostrar com o vídeo, né, então, tu vai fazer um vídeo sobre, sei lá,
arquitetura. Pegue várias referências de arquiteturas que sejam daquele estilo que tu quer mostrar de arquitetura. Onde você busca referência? Pinterest, Vimeo nem tanto nesse sentido, né? Mas Pinterest, Dribbble, o próprio Google, imagens lá, puxa o que vem. Porque às vezes não é exatamente o que tu precisa, mas ele tem um elemento que é legal. Sim. Né? E às vezes a gente quer procurar a referência exata daquilo que eu preciso. Primeiro passo então é pesquisa. Isso. Então o cara passou o roteiro. Tá, vou ligar com ele, vou conversar, vou mandar uma referência de vídeo pra ele. Porque às vezes tem roteiristas ou tem cliente que ele já trabalhou com vídeo, ele já sabe como é que funciona, né? Ele já tem a manha do como é que vai ser. Sim, é natural o caminho com ele. Isso, e tem outros que assim, cara, ele é a primeira vez que ele tá fazendo um roteiro. Só que tu que só tá vendo do outro lado não sabe se é a primeira vez, tem que conversar com ele. Tem que perguntar. Então a conversa vem antes da pesquisa. Isso, conversa porque o cara vai dizer, eu tava esperando isso do job. E mais do que o resultado final tem que casar com o que o cara quer. A expectativa dele. A expectativa com a tua entrega. Se for diferente, pode ser bonito. Mas se for bonito e diferente, ele não vai querer. Boa. E daí tu vai ficar chateado porque, cara, tá lindo e ele não quer. Não quer porque tu entregou uma coisa que ele não queria. Cara te mandou o roteiro, você recebeu o roteiro. Ao invés de você orçar, liga pro cara, alinha a expectativa. Isso. É isso que você quer mesmo? Vou te mandar aí. Isso. É isso? Isso, aí tu manda uma referência, eu tava pensando a gente trabalhar nessa forma, é isso? Fechou. Aí tu sabe o que ele quer, entendeu? Eu casei recentemente, né, então... Você casou recentemente? Parabéns. Ela tá ali, inclusive? Tá ali. Né, então a gente tava pensando, o que a gente queria pro casamento, né? O briefing. Briefing de casamento entre noivo e noiva, no caso. Agora já marido e esposa, né? Era noivo e noivo. Tá, o que a gente quer do casamento? Eu pensei em uma coisa mais assim, mais assada. Tá, vamos no Pinterest, vamos lá. Pinterest casamento. O que tu acha bonito? Ele é o cliente, hein? Então, o que a gente pensa do casamento, como é que vai ser a decoração? Essa foto aqui eu acho legal, essa eu acho muito escura, essa aqui... beleza, agora eu sei o que ela tá pensando. E ela sabe o que eu tô pensando. Agora ela vai procurar uma decoração que case com aquilo ali. Eu vou passar uma coisa que ela sabe que case, porque a gente já tem uma ideia, a gente tá visualmente alinhado o que um outro quer. Sabendo o que o outro tá pensando, importante. Isso. Se não souber, pergunte. Não dói, né? Não machuca. Não. Perguntar. Eu fiz uma vez um logo, eu não faço mais muito logo assim, fazer um pouquinho assim, mas eu fiz e daí eu conversei com a cliente, que era minha amiga, falei com ela bastante, tava por telefone, sei lá, de uma meia hora, 20 minutos, não sei como foi. Pode ser menos, pode ser mais, tem aquele cliente que quer falar mais, tem cliente que quer falar menos, né? Sim, eu falo muito. Então eu conversei com ela, daí quando eu apresentei o logo dela, falou, parece que tu tirou a ideia da minha cabeça, tal, como é que tu adivinhou? Aí eu conversei contigo, eu fui anotando as coisas que tu foi falando, né? Agora, se tu não conversa, fica uma barreira, assim, o cliente, e eu imaginando o que ele vai me entregar, e ele imaginando o que ele vai receber. Você matou, velho. Você matou o que os empreendedores têm de mais dificuldade. Saber o que o outro pensa. É fácil, é só perguntar. Tem nego que puxa, já quer ir pro after animar já. Isso. Não, é errado. Quando dá certo é bom, porque tu vai pular um monte de etapa, né? Pega essa dica aqui dele, essa dica é valiosa, hein? Isso. Tu pode fazer direto. O cliente mandou ideia, eu vou criar arte, vou fazer tudo e vou entregar o material pronto. Não é errado, né, também isso? Não é. Se tu já tem um relacionamento bom, o cliente já sabe o que ele gosta e tal, essa informação já veio triada, né? Tu já sabe. Você pegou outro ponto importante aqui também. Porque às vezes o cara tá te contratando, ele não é especialista em vídeo. Isso. Ele não tem noção das técnicas ou uma direção nova. Se você tem um perigo aí. Se você me segue a risca que ele pede, isso. Eu já vi um caso já, mas você fez o que eu te pedi só. Eu queria algo fora do que eu pedi. Isso. Tem um problema agora aí. E daí, quando a gente trabalha com motion, principalmente quando tu tá numa ponta que tu não tem muito como opinar, como fazer, a gente fica chateado, às vezes, porque às vezes quem devia ter feito essa filtragem de expectativa era quem tava no meio do campo. A gente às vezes só chegou no final, tu pediu, e qual é o briefing? Não tem. Como não tem? Se tu já conhece o cliente, tu consegue fazer alguma coisa dentro daquilo ali. Agora, se não tem, isso era uma coisa que às vezes me chateava muito quando eu trabalhava em produtora, que às vezes não vinha o briefing. Clean moderno, palavras sofisticadas e logo no final. Isso. É um briefing isso. Até vinha às vezes a direção de arte, mas ninguém conversou, o que veio? Não, é pra fazer. E eu pensei, cara... Se vira aí. Uma conversa de 5 minutos com o cara... Vai poupar 2 dias de alteração aqui dentro. Isso vai. A pessoa vai economizar, a pessoa da produtora, vai ser bom para todo mundo. Vai ser bom pro cliente que vai receber direto, vai ser bom para a produtora que vai economizar o tempo, vai ser bom pro motion que vai economizar o tempo e a paciência dele.
Então, mas a gente sabe o que acontece, então não dá pra ficar tão crica assim, né? O que dá pra fazer é tu fazer a tua parte, buscar, posso ligar pro cara pra conversar? Não pode porque não tem essa liberdade, tá? Alguém pode ligar pra lá, né? Ou na próxima vocês podem ligar pra lá porque vai ajudar nisso, naquilo, né? Isso quando você era funcionário. Isso, E agora como freelancer você faz tudo certinho. Agora eu faço tudo. Mesmo que o cliente não queira, você faz e ele fala. Eu geralmente converso, tem gente que tu liga e fala com ele fala bem pouca coisa e isso aí fechou. Aí tu, beleza, ele tá cuidando do job, mas é mais de boa, né? E tem outros que eles conversam mais, e daí tu conversa, já tenta não pesquisar muito antes de conversar pra tu não fechar a tua ideia e fechar errado, mas tenta não ir seco assim, tipo assim, e aí cara, o que tu quer? Né? Aí ele tá te contratando, tu tem que dar uma solução pra ele. Opa, né? aí eu quero chegar. Não seguir a risca que ele pede, mas solucionar algo criativo para o problema dele. Exato, tu vai contratar alguém pra decorar a tua casa. Tu quer que o cara fique esperando tu dizer exatamente os móveis que tu quer? Se tu soubesse isso, tu fazia sozinho. Boa, tu tava chamando ele pra ele te ajudar. Boa. Né? Então, se tu tem essa liberdade criativa de falar, né? Chega e fala, eu pensei em fazer assim, o que tu acha? Não, eu acho que assim, assado, assim. Vai conversando. Cara. Até porque o maior monstro de um freelancer chama alteração. É chato. Eu acho que você perde dinheiro alterando vídeo. E é o que ele falou. Se ele faz isso aqui, você conseguiu diminuir a alteração pegando esse pré-briefing? Sim, deu pra diminuir bastante, né? Mas ainda não matou. Não, às vezes tem. Por exemplo, recentemente teve um trabalho que tem muita alteração. Que era um trabalho que me chamaram pra fazer uma etapa, só que não veio um briefing bem feito. E aí ela ficou alterando, né? Então rola muito disso, né? Às vezes tu faz trabalho e ele vai lindo, vai fluindo. Porque o briefing... Porque o briefing tá todo mundo alinhado. Se eu digo pro cara, tu vai receber uma camisa preta com logo mais ou menos branco no meio, do tamanho assim, assado, e eu entrego isso ali, fechou. Agora os caras dizem, eu quero uma camiseta. Tá, daí eu vou lá, crio, faço tudo bonito. Eu não faço camiseta, né? Mas digamos que... Faz. Manda a link aqui. Né? E vou lá, entrego uma camiseta branca com a estampa toda gigante e tal. E o cara vai dizer, não, eu queria uma preta assim. Aí o cara, do nosso lado, né? Mas por que não falou antes? Por que não sei o quê? Por que não sei o quê? Tá, mas tu perguntou antes, né? Perguntou o que o cara queria? Eu tenho uma teoria que todo cliente vira criativo depois de ver a primeira versão. Isso. Ele não sabia nada do vídeo. Aí viu o vídeo, ele virou Spike Lee, virou o George Washington. O George Washington é o cara do presidente do... Era o George, aquele lá do Titanic lá. James Cameron. Eu falei George Washington. Eu falei George. Steven Spielberg. O cara vira criativo depois que vê o vídeo. É fácil, né, bicho? Uma coisa que também é legal é, às vezes, já aconteceu de pegar outro serviço que não fosse na minha área, eu pedisse, a pessoa me mandasse e depois eu me vi clientando. Aí, depois que eu recebi, eu falando o que eu queria. Aí eu pensei, fazendo a mesma coisa que os caras fazem. Então, às vezes, tu tem que ir falar com o cara e perguntar. Às vezes ele não vai falar. Mas vai e pergunta pra ele, porque senão ele vai falar depois que já tiver feito. Nós temos mania também de mandar referência muito foda pro cliente. Eu já fiz isso já. E nós já animaram a entregar, nem chego perto daquilo que eu mandei a referência. E eu tomo, velho. A empolgação de mandar algo pronto, bicho, pra criar depois, você vai se lascar, velho. Então pense bem antes de mandar algo fudido pro cara aí. O que às vezes tem também, a gente tem que ter aquela sensibilidade de... Existe o bonito complexo, existe o bonito médio e o bonito simples. Mas que tudo é bonito. Não é porque algo é simples que ele precisa ser feio. Então às vezes tu pensa, essa referência é animal e vai ficar muito boa. Tá, mas não encaixa no orçamento e não é a realidade do cliente. Tem esse médio, que também é bonito. E eu vou mandar esse, que é o que dá. Não precisa mandar um negócio feio. Tipo, já existe o ideal, o bonito e o feio horrível. Você manda quantas propostas de referência pro cliente? Uma só ou três? Três opções? Cara, quando eu criava logo, eu sempre, na parte de agência e tal, eu geralmente tentava mandar uma só. Porque eu pensei assim, se eu vou mandar um monte de coisa é porque talvez eu não entendi o que o cliente precisa. Se eu preciso mandar um monte de versão é porque eu não sei o que ele quer, né? Boa. Só que tem vezes que são dois caminhos que são legais, que são parecidos, aí tu diz, o que tu acha de fazer nesse sentido ou nesse? Mas que eles já sejam mais ou menos de um lado. Boa. Né? Então, na conversa tu já vai filtrar que ele não quer 3D, que ele não quer cel animation, né? Então... Tô vendo que a conversa aqui faz parte do sucesso do job, né? Ter o bate-papo. Bom, você deve ter aprendido as teorias do design, né? Balanço, ritmo e tal. Você segue isso à risca ou é mais automático esse tipo de coisa? Ou você vai lá, pega o seu livrinho de design, manual lá,
simetrias, o que você faz aí? Como é o seu processo de trabalho? Então, quando eu trabalhei em agência, o meu chefe, que era o meu tutor lá na agência, ele me ensinou muita coisa. Então, assim, muita coisa eu aprendi sem saber o nome certinho. Sim. Eu sabia como é que era, como é que funcionava e tal, e eu aprendi de lá, né? E fui desenvolvendo ao longo do tempo. A faculdade não ensinou Não, essas ensinou teorias? nada, não ensinou nada. Não, ensinou algumas coisas, mas ensinou setores da agência, né? Várias coisas que a agência faz, basicamente, né? Que foi legal, pra ter uma ideia. Eu aprendi mais quando eu fui fazer o trabalho de conclusão da pós, que era um artigo, e daí e o que eu vou fazer de artigo? Aí, ali que eu busquei, que foi direção de arte voltada para motion, né? Que eu usei bastante o livro Design for Motion, esse mesmo. Design for Motion do Motionographer.com, é um livro americano Isso. do site Motionographer, é isso? Eu acho que é. É. Mas E tem... bota o link ali na descrição ali. Bota o link na descrição, pronto. É bom, né, esse livro? É bom, é muito bom. Podia fazer a versão BR, hein? Deixa eu fazer a versão dele. Versão BR. Traduzir aí. Então, lá eu fiz o meu artigo e daí eu puxei elementos do... Não usei só o livro dele, né, pra fazer o artigo, mas foi o que principal, assim. Então lá eu vi que tem muitos elementos do design gráfico, direção de arte, Sim. Né, que são utilizadas no motion, né? Então lá, daí, um deles é que, tipo, a consistência, o ritmo, né, seria, as telas, elas têm que conversar entre si, né? Porque quando a gente olha um filme, uma coisa assim, toda cena tá conversando com... Sim, unidade visual. Tem uma unidade. Claro, existe às vezes aquelas quebras, assim, que são proposital, né? O filme tá andando de tal jeito, tal tratamento de cor, aí quando o cara tá sonhando é tudo meio branco. Aí é proposital. É, proposital. Tem um sentido, né? Mas tu entende que tu tá vendo o mesmo filme. É que nem quando entra uma propaganda no meio do filme. Como é que sabe que é uma propaganda? Porque quebrou o vídeo totalmente no meio. Claro. Né? Agora tu sabe quando é uma propaganda dentro do filme, que ela tá dentro da linguagem ainda, tá Boa. ali, né? Então o vídeo ele tem que ter uma consistência, tu olhar e saber que desde o começo até o final tu tá vendo o mesmo vídeo. Boa. Né? Então existem aquelas guidelines, então uma coisa que eu vi muito massa com o Neto também é tipo, manda as guidelines, como é que vai ser o job? Canto arredondado, linha fina, os objetos em VG. As regrinhas. Porque as regras elas podem engessar se tu fizer no momento errado, né? No primeiro momento tu vem, como é que vai ser o job? Aí tu sai procurando todos os caminhos possíveis. Procurou aqui, procurou lá, tal, aprovou com o cliente qual que vai ser o estilo, mais ou menos. Aí agora tu fechou, agora vai nessa estrada, não fica voltando, né? Tu começou a caminhar por ali, não, agora eu vou botar 3D no meio, vou botar não sei o que, eu vou botar um monte de coisa. Não, agora você definiu, agora fica nas regras que tu tem e vai embora por aí. Tem gente que cria e bota 30 estilos, vira um carnaval. Vira um carnaval. Então agora que tu já foi, vai ali, então os personagens vão ter outline neles, vão ter as linhas fininhas? Não vão ter. Então isso na hora do processo de criar vai ser mais fácil de tu... Sabe o que eu acho também? O diretor de arte clássico, ele cria as telas paradas. Quando você é um motion design, você sabe que tua tela vai ter que ter uma transição para a próxima cena. E o diretor de arte às vezes não pensa nisso. O cara do motion, quando recebe a tela, ele fala, peraí, informação A tá aqui, informação B tá aqui. Como eu passo de uma tela para outra? Eu não sei. E quando eu vejo um cara que é diretor de arte e motion designer, ele já faz o style frame dele pensando em transições. Sim. Eu acho genial isso, genial. Legal. E tem cara também que às vezes abusa mais e coloca uma técnica tipo liquid motion no style frame, obrigando o animador a fazer o frame a frame, ou ele faz o 3D. Porque também tem storyboard de 3D, storyboard de 2D, storyboard com técnicas de colagem, por exemplo. A própria direção de arte vai ter que obrigar o animador a seguir. Isso. Isso é um lance que talvez... Por isso tem o cara que faz design pra motion tem que, no mínimo, mudar a técnica dele. Não pode ser só o diretor de arte, né? Isso, Até comentamos de... Ele tem que saber mais ou menos se isso é viável ou não é, pelo menos. Pelo menos, né? Ou o que às vezes rola também, o diretor de arte criou, fechou com a produtora, orçou e chegou na tua mesa pra animar. E tinha um elemento em 3D lá no meio. E tu sabe que o orçamento é 2 dias, que não vai contemplar o 3D. Aí o que tu faz? Se tu entregar 100, o cara vai dizer que era pra ter. Se tu entregar com, tu vai furar o prazo. Né? Então às vezes vale a pena conversar com o pessoal da tua produtora que passou, o que foi conversado com eles. Foi conversado que vai ter alguma coisa de 3D de leve? Tá, então bota 3D de leve. Vai ter um 3D pesado? Então quem fechou o job fechou talvez mal fechado, para 2 dias. Né? Então tem que alinhar assim o que o cara tá esperando. Né? Você faz contrato? Hoje, dependendo do que é, eu faço contrato. Se for com né? Now, você não faz. Grave Now, você não faz. Não, você entra do lado, isso aqui dá contra trabalho. Com Neto. Manda bala.
Com o Neto também, tipo. Não. Foi, Só cliente final. Cliente final que tu nunca pegou pra trabalhar, às vezes pega um 50-50, né? Mas quando é mais partes, assim, não. Até hoje não precisei, espero não precisar. Né? Essa galera aí foi sempre gente boa. Você vai montar um dia uma produtora Folk Studio? Como que é o... Eu já pensei. Você já pensou em virar... Você já é um cara que empreende. Porque ser freela tem que divulgar, vender, contrato. A esposa ajuda às vezes na parte, né, das finanças e tal. Tirar umas notas, cobrar uns clientes. Tirar nota, cobrar cliente, ela é brava, cobrar o cliente? Não, a gente vai mais de boa. Assim, Muito cliente te deve falar nisso? Cara, não, o que às vezes acontece é ele demorar um pouquinho mais pra pagar. Ah, normal. Né? Mas tem uns assim que ficaram na pendência lá que eu já matou. Já deixei pra trás porque eu sei que não vai vir. Já deixou pra trás, Rafael, corpo no chão. Não, eu deixei ele pra trás, deixei a dívida pra trás. Né? Mas a maioria paga, assim, às vezes demora um pouquinho, tu tem que cobrar, né, tal, mas vai cobrando com jeito. Uma dica importante é tu tem que ter um dinheiro de caixa, assim, porque às vezes se tu não tiver nenhum dinheiro de caixa, tu vai ter que cobrar teu cliente até de pagar, porque senão tu vai ter que pegar um empréstimo pra pagar. Já ficou bravo, já? Não. Você é muito calmo, né, velho? Caramba, velho. Às vezes fica por dentro, né? Mas daí por fora tu não tenta. Me deu... Então, se tu tiver um dinheiro de caixa, tu consegue esperar o cara pagar até semana que vem. E às vezes vale a pena ter esse dinheiro pra tu não desgastar teu cliente e dizer, cara, eu preciso agora. Né? E sabendo de tudo esse dor de cabeça que você acabou de me contar, que você quer ter produtor ainda? Então, você quer criar correr esse risco? Então, a dúvida é, né? Porque eu tenho que fazer tudo atualmente, embora minha esposa ajude em algumas coisas. Mas tem que fazer muita coisa. Vai ter que virar chefe, cara. Só que se eu criar um estúdio, eu vou ter que, além de fazer os trabalhos, fazer as coisas, ainda gerenciar os outros. Então eu tô tentando ver até onde que vai casar mais com aquilo que eu quero, né? Você vai abrir uma produtora lá em Blue City ou aqui em São Paulo? Não, deixa eu ver se lá. Ou Los Angeles, LA, que ele fala, né? Não, acho que não, pra mim tá bom lá. Não, tá bom lá? Tá bom lá, eu gosto nada contra São Paulo, em Los Angeles, mas talvez um dia eu more um tempo fora assim pra trabalhar. Folk Studios, vem aí. Mande o currículo pra cá. Quem que você admira no mundo do motion? Me dá 5 nomes aí. Cara, pode ser estúdio ou pode ser pessoa, tá? Tá, Art and Graft. Eu acho animal o trabalho. Art and Graft? Art Não and Graft. conheço, velho. É Graft, como se fosse de craft, mas é de gráfico, né? Graft. Cara... Art and Graft. Depois quem quiser, manda lá. Você não conheço. Gentleman Scholar também é muito bom. Qual? Aquele Gentleman Scholar. Gentleman Scholar. Vamos botar aí também. Scholar. Tem ele, tem a Odd Fellows, que todo mundo... Aí já conheço. Todo mundo conhece. Odd Fellows. A Giant Ant é muito bom. O Felipe Silveira me ensinou a falar. Falou como? Giant Ant. Sabe que eu sou... Meu inglês é assim, né? Meu inglês é perfeito, é perfeito. Não, nasci lá, né? Giant Ant, tipo o quê? Então é isso aí. Ah, não, tô brincando. Giant Ant mesmo. O Rafael Maiani também é muito bom. Porque Rafael Maiani. É muito bom também. Tem outros aí. Você foi 5 já. Já foi 5. Quer mais um ou não? Bônus? O base, né? Não, eu sou... Não, Sou o presepeiro, como que é? Presepo. Presepa. Óbvio, presepado. Então, tente ter boas referências, assim, que tu goste, que tu acha legal. E o Rafael legal. Folk. Site, como você vai ser um site novo seu, né? Vai tá saindo aí, já deve estar... Esse site aí, finaleira. vai prometer aqui, hein? www.rafaelfolk.com, acessa lá. Dribble também é Rafael Folk, Instagram também é Rafael Folk, é tudo Rafael Folk. E Vimeo? É Rafael Folk. Certo. Maravilha. Olha, também vou aqui anunciar que o Rafael Folk vai trazer dicas de direção de arte para motion design. Não só direção de arte no geral, certo? Aqui no canal vai fazer um videozinho pra nós aqui. Vamos. Teste. Porque nós temos uma galera que quer ser direção de arte, fazer direção de arte pra motion design, né? E você quer dar dicas de como você fez, né? Isso. Ou então o cara, ele é motion, ele sabe que algo não tá bonito, mas ele não sabe por quê. Né? Então a ideia das dicas é tu dizer, funciona assim, funciona assado, pode melhorar aqui, pode melhorar ali, porque às vezes a gente sabe que tem uma coisa errada, mas não sabe o que é. Né? Então, como deixar bonito, como melhorar, eu também quero criar, tá, de onde é que eu começo, o que eu faço? De onde começa? Então se liga aí, que vai ter vídeo do Rafael Folk aqui no canal. Sim, Rafael Folk, nosso professor de direção de arte, certo? Muito obrigado por ter vindo aqui, lá de Blumenau. Vou lá visitar vocês pra tomar uma cerveja, né? Vai lá. Porque eu sou um mestre cervejeiro. Só não sei fazer, só sei beber. Muito obrigado, dá um abraço aqui. Valeu. Ganhou minha canequinha. É a última. Tô aqui com o Daniel Monede, porque aqui não tem negócio certo. Então, fechou. Um beijo do Beiço, um beijo do Rafa, um beijo do Folk. Um beijo do Folk. Podia ser, né? Um beijo do Folk, gostei desse negócio aí. Tem apelido, Folk?
Folk. Eu quero que se Folk todo mundo. Ô, escreve aqui embaixo alguma dúvida pro Folk ou se você gostou da história dele. Se tiver alguma dica aí, alguma pergunta, pode botar aí. Vai Na responder? medida do possível eu respondo. Olha Na só. medida do possível. Escreve aqui embaixo e aquele negócio todo de dá like. Quero like, hein? Tchau! Valeu!